Então essa é mais uma aula de revisão de matemática básica e agora vamos falar da função inversa. E vamos primeiro começar definindo o que é esta função inversa. Então seja dada uma função f de A em B, onde A é o conjunto que forma o domínio, ou seja, o conjunto de valores de x que forma o domínio da função, enquanto B é o conjunto de valores de y que forma o contradomínio. E esta função, seja ela então monótona. Se ela é monótona, você lembra que ela é sempre crescente ou sempre decrescente no domínio. Então vamos dizer que a função f menos 1 ela é definida de B em A. Ora, B em A. Então, você via aqui na linha de cima que A era o domínio de F e B o contradomínio. Agora, o conjunto B, que era o contradomínio de F, passou a ser o domínio de F menos 1, enquanto A, que era o domínio de F, passou a ser o contradomínio de f menos 1. Então, esta função f menos 1 é a inversa de f. Então, f menos 1 é a inversa de f se e somente se. Se e somente se para todo par xy pertencente à função f, ou seja, o ponto de coordenadas xy pertence ao gráfico de f. Coordenada x, coordenada y, abscissa e ordenada. Este ponto pertence a f, então o par yx pertence a f menos 1. Então, vamos lá. F é definida de A em B, é monótona, então f menos 1 de B em A é a inversa de f se e somente se para todo par xy pertencente a f, o par yx pertence a f menos 1. Muito bem, vamos ver aqui então uma regra para determinação, uma metodologia, regra para determinação da inversa. Vamos lá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, então, dada a função y igual a f de x, que faço primeiro eu vou trocar nesta formulação as variáveis y e x de posição. Então, aqui se está y igual a f de x, eu vou escrever x igual a f de y, porque no lugar de y coloco x e no lugar de x coloco y. E número 2, eu vou expressar agora, depois que eu troco ambos de posição, eu vou expressar y em função de x. Vamos lá? Então, para alguns exemplos, para que possamos entender o que isso quer dizer. Número 1, y igual a 2x menos 1. Então, primeiro passo, eu vou trocar x e y de posição. Então, aqui no lugar de y, escrevo x. E no lugar de x, escrevo y. 2y menos 1. E agora, claro,
eu vou expressar y em função de x. Então, 2y é igual a x mais 1. E se 2y é x mais 1, significa que y é x mais 1 sobre 2. Muito bem, então esta é a função inversa. É a função inversa. Esta então é a função inversa de y igual a 2x menos 1. Então a inversa de 2x menos 1 é x mais 1 sobre 2. Segundo exemplo, mais um exemplo aqui. Exemplo 2. Então, y é igual a x à quinta mais 1. Primeiro passo, vou trocar x e y de posição. X igual a y à quinta mais 1. E agora eu vou explicitar y em função de x. Y à quinta é x menos 1. Logo, y é a raiz quinta de x menos 1. Então, depois que fiz isso, eu descubro que a função inversa de x à quinta mais 1, de y igual a x à quinta mais 1, é a raiz quinta de x menos 1. Então, esta é a função inversa de y igual a x à quinta mais 1. Correto? Vejamos agora algumas propriedades da função inversa. Então, propriedades. A primeira propriedade é uma propriedade quase imediata. É que se para todo par x, y pertencente a f, o par y, x pertence a f menos 1, então observe que os gráficos são simétricos em relação à primeira bissetriz. Então, primeira propriedade, os gráficos de f e f menos 1 são simétricos em relação à primeira bissetriz. Quem é a primeira bissetriz? É a reta y igual a x. Então, se aqui eixo x, eixo y, primeira bissetriz. Então aqui eu tenho o gráfico de f. Então o gráfico de f menos 1, ou seja, cada ponto é simétrico em relação à primeira bissetriz. Então este é o gráfico de f menos 1. E esta, então, é a primeira bissetriz, que nada mais é do que a reta y igual a x. Então, esta é a primeira propriedade. Agora, observe que se, número 2, se o par xy pertence a f, isto é, o que isso significa? Isto é, y igual a f de x. Ou seja, dado x, y é igual a f de x. E o par yx pertence a f menos 1, significa que f menos 1 de y é igual a x. Logo, vamos substituir,
y é f de x. Então, f menos 1 de f de x, toda vez que eu aplico a inversa sobre a inversa, ou seja, isso aqui é uma função composta, f menos 1 de f, eu colho do outro lado este argumento aqui. Isto é igual a x, qualquer que seja este argumento. Vamos ser específicos. Então, vamos fazer uma tabelinha aqui. Então, aqui vamos escrever a função. Então, aqui está. Vamos colocar alguns exemplos de funções juntamente com suas inversas. Então, aqui, y igual a raiz de x. Primeiro exemplo. Segundo exemplo, y igual a x ao cubo. Terceiro exemplo, y igual a seno de x. Quarto exemplo, y igual a tangente de x. Quinto exemplo, y igual ao log na base 10 de x. Muito bem. Então aqui temos esses exemplos de funções. Aqui vamos colocar a inversa delas. A inversa delas. Então vamos lá, vamos colocar aqui x ao cubo, seno de x, todas inversas conhecidas. Então, se y é raiz quadrada de x, a inversa é y igual a x ao quadrado. Se y é x ao cubo, a inversa é y igual a raiz cúbica de x. Se y é seno de x, a inversa é y igual a arco seno de x. Se y é tangente de x, a inversa é o arco tangente de x. E se y é o log na base 10 de x, a inversa é y igual a 10 elevado a x. Então, isso significa, que a raiz de x elevado ao quadrado é igual a x. Ao mesmo tempo, não importa o argumento, a raiz quadrada de 3x mais 5 elevado ao quadrado, é claro que é igual a 3x mais 5. Então aqui x ao cubo e raiz cúbica de x. Se eu pego aqui 2x mais 1, eu pego isto e elevo primeiro ao cubo e depois extraio a raiz cúbica. Observe que da mesma forma, tanto faz eu aplicar f sobre f menos 1 como f menos 1 sobre f, a mesma coisa. Então aqui quem é o argumento? 2x mais 1, então isso aqui vai ser igual a 2x mais 1. A mesma coisa, se eu pego o seno do arco seno de x sobre 2. Isto é igual a x sobre 2, que é o argumento que está aqui dentro do parênteses. A mesma coisa, se eu pego a tangente do arco tangente x é igual a x. Novamente, se eu pego o logaritmo na base 10 de 10 elevado a x mais 3, isso é igual a x mais 3. Então, esta é uma propriedade muito importante da função inversa. Quer dizer, se eu aplico, como falei, inversa sobre inversa, f de f menos 1 de x, do outro lado eu vou colher o argumento. Então, eu espero que esse vídeo tenha sido útil a você. Eu aguardo você então no próximo vídeo de revisão da matemática básica. Até lá!